Jesus, tu és vencedor. Jesus, venceste todos os inimigos. Jesus, tu venceste a morte por mim, para que eu tivesse vida eterna. Todo o poder foi dado a ti. Todo o poder foi dado a ti. Venceste a morte e os inimigos para me dar a vida eterna. Venceste a morte e os inimigos para me dar vida eterna. Vida eterna, vida abundante, vitória sobre as tribulações. É isso que a palavra de Deus nos promete, que nós já somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual tem sido o inimigo que tem perseguido a sua vida? Qual tem sido o inimigo que tem te afrontado? Qual tem sido o inimigo que tem se colocado diante de ti como um empecilho, um impedimento para que você prossiga nas coisas que Deus tem colocado para você? Qual é o inimigo? O que tem trazido problemas, aflições, tribulações na sua vida? Eu queria que você pensasse agora. O que é que tem causado problemas na sua vida? Sabe, eu tenho observado em várias igrejas, várias pregações, várias palavras que são dadas hoje na internet, nas igrejas físicas, uma preocupação excessiva, uma preocupação muito grande com o inimigo, com o diabo, uma ênfase muito grande nas coisas o que o diabo tem feito, que o diabo isso, que o diabo aquilo, que nós temos que derrotar o diabo, que nós temos que derrubar o diabo. É interessante quando nós vamos para a palavra de Deus e nós vemos que a única coisa que a Bíblia nos diz para fazer contra o diabo é resisti-lo. Só isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única coisa que nós temos que fazer contra o inimigo é resisti-lo. Nós temos que depositar a nossa confiança naquele que já venceu o inimigo para nós. Aquele que já venceu o inimigo por nós. Olha só que interessante, no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, nós lemos o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Me diga uma coisa, quanto poder foi dado para Jesus? Com base nesse texto da Bíblia, quanto poder foi dado para ele? Foi dado 10%? 20%? 50%? 80%? Não. A palavra de Deus, ela nos diz, Jesus mesmo, ele mesmo nos diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
E aí eu te faço uma outra pergunta, uma pergunta de matemática, hein? Uma pergunta bem difícil. Se todo o poder foi dado a Jesus, quanto poder restou para Satanás? Quanto poder foi dado ao diabo? Se 100% do poder, todo o poder, foi dado a Jesus, quanto poder o diabo tem? Se você chegou no mesmo resultado que eu, zero, nada, zero. Todo o poder foi dado a Jesus. Então o diabo tem zero poder. Você sabe qual é o poder que o diabo tem? Eu vou te falar. Eu vou te falar. O diabo tem exatamente o poder que você, que eu, damos a ele. Lá no paraíso, quando Adão e Eva estavam dentro do paraíso, Deus tinha criado todo o jardim do Éden, tinha colocado todas as frutas, todas as plantas, todos os animais, todos os alimentos, estava tudo ali. E Deus tinha dado a seguinte ordem: todo poder é seu, Adão. É seu. Você tem domínio sobre tudo aqui. Pega os animais, dá o nome que você quiser. Anda aqui, come o que você quiser. Pega aquilo que você quiser. Entenda! Adão não tinha plantado uma semente sequer. Adão não tinha plantado uma fruta sequer. Adão não tinha feito nascer nem um pintinho, nem uma vaquinha, um bezerrinho, nada. Estava tudo ali já criado por Deus. Todo o domínio estava na mão de Adão. Todo o domínio estava na mão de Eva. Só que eles pegaram esse domínio, eles pegaram esse poder que estava na mão deles e entregou ao diabo. Quando o diabo conseguiu enganá-los, fazendo com que eles comessem da árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, eles pegaram esse poder, eles pegaram esse domínio e entregaram na mão do diabo. O diabo tem exatamente o poder que nós damos a ele. Quando nós caímos na tentação do pecado, nós estamos dando poder ao diabo. Quando o diabo consegue colocar intriga dentro da nossa casa, através de sugestões, através de artimanhas, que isso sim ele sabe fazer muito bem, quando ele consegue infiltrar e colocar esses problemas dentro da nossa casa, nós estamos pegando e dando poder a ele. Porque a palavra é bem clara, a palavra diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21, nós lemos o seguinte: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Esse é o nome de Jesus. É esse poder que foi dado a Jesus. E Jesus passou esse poder a nós. Sabe, gente? O diabo não tem poder algum. A única coisa que o diabo faz nas nossas vidas, a palavra de Deus ela é bem clara. O diabo anda ao nosso derredor. Deus e os seus anjos estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, como diz lá em Salmos 91,
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas o diabo, ele anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Procurando uma oportunidade. Procurando aquele que lhe dê espaço. Procurando aquele que lhe dê uma brecha para que ele possa tragar. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mais uma vez, e eu acho que eu vou repetir esse versículo várias vezes nessa palavra hoje. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. E isso vem sendo dito, meus queridos, desde o Gênesis. O que Deus fala com Caim? Quando ele vê que Caim está aborrecido porque a sua oferta não foi aceita e de Abel foi. Deus chega para Caim e fala: Caim, o que aconteceu com você que você está triste? O seu semblante está descaído. O que foi que aconteceu? Você não sorri mais. Aí Deus fala para ele assim: olha, Caim, o pecado está aí à porta. Mas cabe a você dominá-lo. Cabe a você tirar o poder que o pecado tem na sua vida e dominá-lo. Não permita que o pecado te domine. Não permita que as tentações desse mundo te domine. Não dê espaço ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Sabe, nós ficamos dando muita ênfase para aquilo que o inimigo está fazendo, quando na realidade nós deveríamos dar ênfase para aquilo que Jesus já fez. Jesus já venceu tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que está te preocupando, meu amado? Deixa eu te perguntar mais uma vez. O que é que está te tirando a paz, minha amada? É a falta de emprego? São as contas que vão vencer? O que a palavra de Deus nos diz? Não se preocupeis com a comida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Você não é mais importante do que as aves dos céus e as plantas do campo? Se você confiar em Deus, Deus não vai deixar que lhe falte nada. De alguma forma, as coisas vão aparecer, mas você precisa ter fé. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar nas promessas que Jesus nos fez. Não adianta você ficar repreendendo o diabo, expulsando o diabo, achando que o diabo está tocando na sua vida. Meu amado, confie em Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Entenda isso. Entenda que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Jesus já venceu a Satanás. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Por você, por mim, por todos nós. A palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ela diz o seguinte: por isso Deus o exaltou, Jesus, à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só que interessante. Através do nome de Jesus, todo joelho se dobra, todo mundo se prostra, inclusive o diabo.
o diabo e os seus anjos, todos eles se prostram ante o nome de Jesus. Meu querido, se você está tendo algum problema, coloque o nome de Jesus nas suas orações. Ore a Jesus e diga para ele: Jesus, olha o que está acontecendo aqui, Jesus. Olha aqui para essa situação, Jesus. A tua palavra diz que diante do teu nome tudo vai se dobrar. Olha aqui, Jesus, eu não estou tendo como pagar as minhas contas, Jesus. Esse desemprego, Jesus, ele precisa acabar. Ele precisa se colocar debaixo dos teus pés, Jesus. Ele precisa se dobrar diante do teu nome. Essa falta de oportunidade, Jesus, essa doença, essa enfermidade, esse problema no meu casamento, ele está diante do teu nome, Jesus, e ele precisa se prostrar, ele precisa se colocar diante de ti, prostrado a ti, Jesus, porque o Senhor tem toda a autoridade, tem todo o poder. Aqui não tem diabo, aqui não tem Satanás, aqui não tem a influência do capeta, não. Aqui tem a influência total de Jesus que venceu a todos os inimigos, a todos os principados, a todas as potestades e nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de dar crédito ao diabo, que tudo é o diabo, tudo nós temos que destronar o diabo, nós temos que amarrar o diabo, nós temos que expulsar o diabo. Gente, entenda uma coisa. O diabo precisa sim ser expulso daqueles aonde tem possessão demoníaca, aonde ele está trabalhando, aonde ele está, aonde ele tomou aquele corpo. Mas os problemas que nós estamos passando, meus amados, minhas amadas, eles têm que ser colocados aos pés da cruz, aonde todo inimigo já foi vencido. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as tribulações que nós estamos passando, elas precisam ser colocadas aos pés da cruz. As nossas doenças e enfermidades, as nossas dificuldades precisam ser colocadas aos pés da cruz. Porque ali tudo já foi vencido, ali tudo já foi acabado, já foi arrasado, ali tudo já foi conquistado. Jesus foi bem claro antes de morrer, antes de entregar o seu corpo, ele disse: Senhor, meu Deus, meu Pai, está consumado. Tudo já foi feito, tudo já foi conquistado, tudo já foi derrotado, o mal já foi derrotado, está consumado. Eu já paguei o preço por tudo. Nós precisamos entender que o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O único poder que o diabo tem sobre a nossa vida é aquele poder que nós atribuímos a ele. Aquele poder que nós entregamos a ele. Quando nós estamos passando por algum problema e nós dizemos, isso é o diabo. Não! Muitas vezes nós atribuímos a Satanás aquilo que não é dele. São as nossas escolhas erradas que talvez nos levaram até aquele problema. E nós precisamos pegar essas escolhas e colocá-las aos pés da cruz. Falar, Jesus, eu fiz essas escolhas aqui e elas me trouxeram até aqui. Agora me ajuda, Jesus, a corrigir o meu caminho. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 48, nós lemos o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos.
Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas a seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui nesse texto eu quero trazer para vocês o seguinte: nós precisamos obedecer a palavra de Deus para que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos resistindo ao diabo e estamos fazendo com que ele fuja. Como é que Jesus venceu a Satanás no deserto? Logo depois que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, encheu Jesus de poder, de glória, pegou Jesus e o levou para onde? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Quando chegou lá, Satanás tentou Jesus com o quê? Com a palavra de Deus. E Jesus venceu a Satanás com o quê? Com a palavra de Deus. E quem é a palavra? É o próprio Jesus. Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? É o próprio Jesus. Então nós vencemos a Satanás quando nós nos colocamos diante de Jesus. Quando nós obedecemos Jesus, nós estamos vencendo Satanás. Quando nós pegamos aqueles que nos estão perseguindo e amamos eles, e entenda o que eu estou falando, amar uma pessoa não quer dizer que você tenha que conviver com ela. Amar uma pessoa não quer dizer que essa pessoa tem que entrar para o seu círculo de amizade. Não quer dizer que você tenha que gostar dessa pessoa. Mas amar é um mandamento. Se nós amamos uma pessoa, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus mandou. Se nós convidamos uma pessoa que a gente não gosta tanto para um jantar na nossa casa, uma vez ou outra, nós estamos sendo superiores. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus faria. E aí nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus é resistir ao diabo. É vencer o diabo. É não permitir que o diabo entre e nos traga sugestões erradas na nossa vida. No livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 14, nós lemos o seguinte: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. A palavra de Deus aqui está nos dizendo que nós já vencemos o maligno. A palavra de Deus aqui está dizendo que nós já vencemos o inimigo. Já vencemos. Quantos aqui são jovens? O apóstolo Paulo diz que ele nos escreve porque nós já vencemos o maligno, porque nós somos fortes e nós já vencemos o maligno. E agora, para terminar, eu quero colocar uma coisa para aqueles que acham que podem bater de frente com o diabo. Tem muita gente que tem o costume de chegar diante do diabo e bater de frente com ele. Eu te expulso, eu piso, você está debaixo dos meus pés, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, e eu faço e aconteço em nome de Jesus. Olha só que interessante. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, nós lemos o seguinte texto: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Contra quem? Contra o diabo, que ele estava disputando o corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda.
Sabe, nós temos que tomar muito cuidado, meu querido, minha querida, quando nós somos colocados diante de uma situação onde nós devemos expulsar um demônio, onde nós devemos colocar as mãos e expulsar um demônio. Jesus, ele não fazia alarde. Você pode ver na palavra de Deus que em todos os momentos que Jesus expulsou demônios, ele não fazia alarde. Ele simplesmente expulsava. Foram raras as vezes que Jesus chegou diante dos demônios e perguntou alguma coisa. Como foi aquele caso do Gadareno, que ele pergunta quem é você? E ele diz, nós somos uma legião. Geralmente Jesus chegava e expulsava. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos lançar sobre o diabo coisas. Ah, eu piso na tua cabeça, você está debaixo dos meus pés. Não. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que lembrar daquela passagem que diz que as pessoas foram expulsar os demônios e falaram assim, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso em nome de Jesus. E o diabo vira para eles e fala, Jesus eu conheço bem. Paulo eu sei quem é. E vocês, quem vocês são? E pegou eles e deu-lhes uma coça. Deu-lhes uma surra. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero dizer a você, meu querido, que não importa aquilo que você esteja enfrentando na sua vida. Coloque aos pés de Jesus. Creia que Jesus já venceu todas as coisas por você. Confie, tenha fé que Jesus já venceu todas as coisas por você. Amém? O seu inimigo, ele já foi vencido. Ele já é derrotado. Ele já está vencido por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Tenha fé, tenha esperança. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se preocupe muito com o seu inimigo. Simplesmente resista ao diabo e ele fugirá de você. Simplesmente resista às tentações. Não caia nas armadilhas e nas artimanhas do diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que você seja tremendamente abençoado. É o que eu desejo em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o nosso canal. Pegue essa palavra e envie nos seus contatos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra. Seja um missionário de Deus. Amém? Ajude a propagar e a proclamar a palavra de Deus em todos os cantos dessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Eu conto com a tua ajuda. Escreva os comentários. Comente aqui o que você está achando, o que você acha que deveria mudar. Dê uma sugestão de palavra que você gostaria de ouvir. Amém? Coloque aqui nos comentários aquilo que você está achando. Glória a Deus. Abreijos para você, meu querido, minha querida, e até o próximo vídeo.